O novo rosto do Ayrton na peça teatral Ayrton Senna, um musical. Por ironia do destino, ele tem medo de carros. A última chamada para a 14ª edição da maratona Ayrton Senna Racing Day. E o encontro só de famosos para matar a saudade do nosso eterno campeão. Está no ar o Senna News. O Instituto Ayrton Senna recebeu a visita do ator Hugo Bonemer. Ele vai interpretar o nosso eterno campeão no palco do Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, na peça Ayrton Senna, o musical. É assustador, né? O Ayrton não é um personagem, né? É uma pessoa que existiu há muito pouco tempo, que faz parte do imaginário coletivo do país inteiro. Eu não tô me mexendo com qualquer coisa. Então é natural que eu fique apavorado. A primeira semana pra mim foi muito sofrida de trabalho, porque a sensação era sempre de que nada é suficiente. Me interessa muito mais saber como é que ele passava manteiga no pão do que quantas corridas ele ganhou. Porque eu não sou um piloto, eu não estou estudando para ser um piloto, né? Eu morro de medo de carro. Há 10 anos, mais ou menos, eu sofri um acidente muito grave. Em geral, quando eu estou dirigindo, eu fico com a sensação de que alguém vai bater em mim a qualquer momento. O ator teve a oportunidade também de conhecer o piloto Bruno Senna em um evento no Autódromo de Interlagos. Para o Hugo, esses momentos são muito valiosos para a produção do musical. O meu processo está sendo, nesse momento, de ficar observando mesmo, de pedir para as pessoas envolvidas aqui no Instituto e da produção: pelo amor de Deus, eu quero conhecer a mãe dele. Eu acho que nesse momento o que eu posso fazer é ficar por aqui, visitar bastante, aproveitar que eu estou em cartaz aqui em São Paulo. Cada vez que eu venho aqui tem uma surpresa diferente, né? Primeiro dia eu venho e me deparo com um carro, segundo dia eu venho e me deparo com a luva do cara. Estou empolgado também com a dificuldade, sabe? Ao mesmo tempo, eu não posso fazer uma brincadeira de imitar. Eu não tenho a obrigação de ser parecido fisicamente ou falar parecido ou coisa do tipo, mas a construção pode passar por aí. Eu acho que em algum momento eu tenho que estar tão cheio de informação que eu não vou precisar fazer muito esforço. Eu vou só dar o texto e quem estiver na plateia vai ser obrigado a viver a experiência de falar: cara, por um segundo eu vi o Ayrton Senna. Se isso acontecer por um segundo, eu já tô feliz. Se isso acontecer a peça inteira, tá errado, porque daí eu virei um imitador. E aí eu me sinto fazendo um trabalho menos respeitoso do que o que a gente tá se predispondo a fazer. Isso tá aqui, ó, de cada lado, assim. Então é um processo de muita sensibilidade, muito respeito e tempo. Eu quero convidar todo mundo para assistir o musical do Ayrton Senna. Vai estrear na segunda semana de novembro, no Rio de Janeiro. Espero todos vocês lá. Para você que é fã de atletismo, as inscrições para a tradicional maratona Ayrton Senna Racing Day vão até 1º de outubro. A edição de 2017 celebra o aniversário de 30 anos da primeira vitória do Ayrton em Mônaco. A prova é uma corrida de revezamento para equipes de 2, 4 ou 8 pessoas. E todos os times têm que percorrer uma distância de 42 km e 200 metros dentro do circuito de Interlagos. O autódromo vai receber também outras atrações, como o Senninha Racing Day para a criançada e uma exposição com itens originais e fotos do nosso eterno campeão. O evento será aberto para toda a família. A Ayrton Senna Racing Day acontecerá na manhã do dia 8 de outubro. Quer saber tudo sobre a prova? É só dar uma olhada no site oficial que está logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Para encerrar o programa de hoje, Thiago Camilo, Marcos Breda, João Bosco da dupla João Bosco e Vinícius, Bruninho da dupla Bruninho e Davi e muitas outras personalidades. O Instituto Ayrton Senna recebeu a visita de toda essa galera aí. Mas afinal, por que eles estavam todos juntos no Instituto? Explica aí, Tuca. A Copstar reuniu um grupo de amigos que começaram a andar de kart, que são os amigos nossos, são artistas, são cantores, influenciadores, eles resolveram, se juntaram, fizeram um campeonato super organizado, começou a virar quase um profissionalismo, só que eles não gostavam tanto de automobilismo como eles começaram a gostar, e daí, eles veem vídeo do Senna, livro, lancei a ideia, eles adoraram e estavam super ansiosos para vir aqui hoje conhecer o Instituto. Para mim, estar aqui e ver alguns dos itens da coleção
que eu vi na TV, por exemplo, aquela McLaren, quando a gente entra no Instituto, é a McLaren que ele venceu o Grande Prêmio da Itália de 1990. Eu vi ele vencendo ao vivo. Eu tava no Rio de Janeiro, cheguei no voo agora, e a galera já começou a postar do carro, a história do carro. Que ele apostou com o Ron Dennis que o carro não era muito bom pra corrida, mas se ele ganhasse eu posso levar. Aí o carro tá aí, né? A gente via como ele tinha orgulho de ser brasileiro e como ele fazia por onde reverenciar a sua pátria. O brasileiro acordava cedo no domingo para poder ver a Fórmula 1. E no meio desse pessoal todo que vai brincar no kart, tem espaço para os mais experientes do automobilismo? Quando a gente corre com eles é mais uma diversão, obviamente, porque a gente acaba respirando isso 100% do tempo. Esse clima aqui que tá de confraternização acaba terminando meio que na pista. O pessoal quer realmente buscar o melhor, buscar as vitórias, enfim. A gente viu o Senna correr, né? Então a gente não tá falando de uma coisa que a gente nunca viu. Então eles, como são apaixonados por corrida, não tem como não ser apaixonado pelo Ayrton. Tenho ele como um grande super-herói, né? Em termos de não só profissionalismo, mas como pessoa também, a imagem que ele passava, que ele transmitia. Você pega crianças hoje com 7, 8 anos de idade que não tiveram a oportunidade de assistir o Ayrton, de acompanhar a carreira, e você vê como a imagem dele é forte. O Senna News de hoje fica por aqui. Um abraço, Senna sempre!